Voltamos, pessoal. Estão me ouvindo? Vou ficar no aguardo. Bem, fico no aguardo da confirmação aí de vocês. Beleza, Anderson, Remiana, Camila, todo mundo voltando. Beleza, voltou ao normal. Já tô me informando. Bem, pessoal, então, dando sequência a esse ciclo de palestras proposto pelo professor Davi André, onde diversos temas, não só de direito penal, estão sendo trabalhados. Aqui já vimos ontem com o nosso amigo delegado William Garcês, controle de convencionalidade. O delegado William é muito competente e tem uma qualidade técnica impressionante. Fica aqui o meu abraço, o meu reconhecimento a ti, William. Olhei toda a tua palestra ontem e hoje, como eu vinha falando, considerando que hoje é sexta-feira, nós vamos fazer uma proposta um pouco diferente. Nós vamos trabalhar em dois momentos. No primeiro deles, abordando uma questão técnica, a serendipidade no processo penal, e depois, de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais informal, nós vamos conversar sobre a preparação para concursos públicos como um todo. E aí vou precisar que vocês me escrevam as experiências de vocês, as dúvidas, para que nós possamos conversar sobre essas experiências, identificar alguns acertos e identificar alguns equívocos, corrigindo esses equívocos para que vocês possam evoluir e atingir a aprovação de vocês. Evoluir nos estudos é o que nós devemos buscar sempre. E a minha primeira dica, pessoal, é no sentido de que quando você se deparar com algum fracasso em provas de concurso público, nunca pense que você fracassou. Lembre-se que quem fracassou foi o método utilizado, o procedimento de estudos. E faça assim, porque somente assim é possível nós aumentarmos o nosso desempenho através dessa identificação de equívocos. Se eventualmente você sai de uma prova em que não teve bom desempenho e acredita que não nasceu para fazer concurso público, que não sabe fazer prova, que outras pessoas passam na sua frente sempre, esse não é o caminho. Nós devemos analisar aquilo que passou, a forma como eu fiz o meu estudo e aí sim trabalhar para corrigir aqueles defeitos, aqueles erros e aí melhorar o nosso desempenho, tá bem? Nós já estamos com uma boa quantidade de pessoas, eu acredito que o pessoal lá do perfil do professor Davi André tenha comparecido e nós vamos iniciar então a abordagem técnico-jurídica num primeiro momento. Vamos falar sobre serendipidade no processo penal e vamos falar sobre serendipidade obedecendo a organização que nós devemos ter em todo o nosso estudo para concursos públicos. Na preparação desse material sobre serendipidade, eu fiz questão de organizar esse material em 6 pontos. Então nós temos 6 pontos para vencer sobre serendipidade. Muitos sequer conhecem a expressão, muitos sequer conhecem o tema, mas aqui nós vamos conhecer o tema, ver o contexto em que ele se insere, analisar as consequências da aplicação dessa serendipidade no processo penal e depois nós vamos fazer 3 aprofundamentos teóricos que são muito importantes para provas orais e provas discursivas de concursos públicos. Tá bem? Então, em qual contexto se insere a serendipidade no processo penal? Vejam que a serendipidade nada mais é do que o encontro fortuito de provas. Então, o contexto em que a serendipidade se insere é dentro do processo penal como disciplina no ponto provas e especificamente na matéria de teoria geral das provas no processo penal. Esse primeiro ponto de análise do contexto
é importante para que nós saibamos aonde buscar mais informações sobre o tema. Se você eventualmente se interessou sobre esse tema, você precisa procurar livros, manuais que tratem sobre isso e, desejando algum aprofundamento, já sabe onde isso se insere. Todo o estudo deve ser feito com contexto, pessoal. Evitem a leitura de artigos esparsos que vocês sequer lembram aonde esses assuntos são inseridos, tá bem? Então, num contexto de processo penal, teoria geral da prova, serendipidade em processo penal. E qual seria o conceito, então, de serendipidade? Essa pergunta foi feita, inclusive, em provas orais já. E o conceito de serendipidade pode vir a assustar, mas nada mais é do que uma nomenclatura diferenciada para encontro fortuito de provas dentro de uma investigação. O autor Renato Brasileiro coloca que a serendipidade ocorre quando a autoridade policial, no cumprimento de uma diligência, casualmente encontra provas que não estão na linha de desdobramento natural da investigação. É muito comum na gira policial nós também ouvirmos como uma certa forma de serendipidade a investigação aranha, ou seja, ela começa num ponto, mas ela acaba se expandindo para outros limites. Por quê? Porque durante esta investigação, a autoridade policial ou a autoridade judiciária acabam percebendo que existem outros crimes ou outros agentes envolvidos. Muito bem, ou seja, ela pode ocorrer através da descoberta de um novo crime ou de outro agente criminoso no curso regular de uma investigação. É também chamada, pessoal, essa serendipidade de uma investigação em teia. Lembrem-se sempre, começa de um ponto e, a partir da descoberta, através de um encontro fortuito de provas, ela acaba se expandindo. Nós vimos, então, 2 dos pontos daqueles 6 que nós nos propomos já no início. Vejam que, através de uma organização com contexto, conceito, nós vamos organizando esse estudo e vamos vencendo. Isso eu já sei. Agora eu posso aprofundar a minha análise. O próximo ponto é, e qual é a consequência desse encontro fortuito de provas no curso de uma investigação criminal? Bem, como regra, entende-se que se o encontro foi casual, fortuito, puramente fortuito, a prova encontrada será válida. Entretanto, caso tenha ocorrido um desvio de finalidade ou um abuso da autoridade que realiza aquele determinado procedimento investigatório, essa prova deve ser considerada ilícita, não podendo fundamentar eventual e futura denúncia, tá bem? Por exemplo, numa busca domiciliar de um animal mantido em cativeiro, um animal silvestre, lá chegando, a polícia começa a fazer a procura, o delegado William, lá na sua cidade, sai para fazer uma busca domiciliar para verificar, depois de uma autorização judicial, se um animal silvestre realmente se encontra no interior de uma casa, e aí ele, portando esse mandado, autorizando a busca domiciliar, entra naquela casa e aí começa a constatar que na sala não tem nada, que na cozinha não tem nada, nos quartos não tem nada, no pátio a mesma coisa, e aí o que ele faz? Ele começa a abrir armários, começa a abrir as gavetas e ele encontra a prova de um crime de sonegação fiscal. Bem, pessoal, nesse caso nós temos um claro desvio de finalidade daquela diligência investigatória inicial. Ele não estava lá para procurar estas provas documentais. Vejam que a autorização era para ingresso naquela residência a fim de que se analisasse se lá estava um animal silvestre que não poderia estar. Pois bem, ao abrir gavetas e começar a procurar documentos, embora tenha encontrado provas de um crime de sonegação fiscal, por exemplo, o delegado William, meu amigo, teria cometido aqui uma irregularidade no curso da sua investigação. Qual é a consequência disso?
prova ilícita, não pode ser utilizada no curso do processo. Vimos então que a consequência da serendipidade nem sempre é a possibilidade de utilização daquela prova encontrada de forma fortuita. Sim, é possível a utilização, mas se houver um desvio de finalidade no curso da investigação ou um abuso de autoridade, essa prova é ilícita e não pode ser utilizada. Aqui não irá se aplicar a serendipidade, tá bem? Acabamos de ver o terceiro ponto do nosso estudo. E agora nós vamos nos questionar sobre qual é a maior incidência, aonde nós vemos a maior utilização prática de serendipidade na jurisprudência brasileira. É óbvio, pessoal, interceptação telefônica. No curso, por exemplo, de uma operação Lava Jato, nós temos inúmeras interceptações telefônicas realizadas. E essas interceptações normalmente estão sendo feitas com relação a uma pessoa. Por exemplo, o João tem o seu telefone interceptado, só que o João conversa sobre isso com outras pessoas e aí a polícia acaba descobrindo que ele, na verdade, está praticando outros crimes ou ainda que existem outros agentes envolvidos nessa atividade criminosa. É possível a aplicação da serendipidade no processo penal, ou seja, um encontro fortuito de provas sobre outros fatos que poderá ser validado nesse procedimento. Existe um problema com relação a isso. A lei de interceptações telefônicas, ela tem uma série de requisitos exigidos para que essa interceptação telefônica seja realizada. O artigo 2º da Lei de Interceptações diz que não será admitida a interceptação quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. 1. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação na infração. 2. A prova puder ser feita por outros meios, e aqui temos aquele critério de subsidiariedade. E 3. O fato investigado constituir infração penal punida, no máximo com pena de detenção. Em resumo, nós temos que ter, para a interceptação telefônica, autorização judicial, temos que ter subsidiariedade naquele procedimento e ainda temos que ter um crime punido com pena de reclusão. Há um julgado que esclarece muito bem, de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellice, do STJ, no habeas corpus 144.137 Espírito Santo. Diz o ministro: a interceptação telefônica vale não apenas para o crime ou indiciado objeto do pedido, mas também para outros crimes ou pessoas, até então não identificados, que vierem a se relacionar com as práticas ilícitas. A autoridade policial, ao formular o pedido de representação pela quebra do sigilo telefônico, não pode antecipar ou adivinhar tudo que está por vir. Desse modo, se a escuta foi autorizada judicialmente, ela é lícita e, como tal, captará licitamente toda a conversa. Temos então a aplicação dessa serendipidade aqui expressa em um julgado do STJ. E mais adiante se fala: durante a interceptação das conversas, pode a autoridade policial divisar novos fatos, diversos daqueles que ensejaram o pedido de quebra do sigilo. Esses novos fatos, por sua vez, podem envolver terceiros inicialmente não investigados, mas que guardam relação com o sujeito objeto inicial do monitoramento. O Raul está comentando aqui um caso muito comum: a interceptação telefônica realizada frente a pessoas que estão sendo investigadas com relação à prática de tráfico de drogas. Vejam, pessoal, que durante essa interceptação telefônica é plenamente possível que a autoridade que investiga e que faz a interceptação verifique que ali, além daquele tráfico, existem outros crimes eventualmente praticados. E a jurisprudência atual do STJ tem aceitado essa interceptação como prova ou ainda como uma espécie de elemento apto a justificar o ingresso de nova ação penal, agora na persecução desses crimes.
nós verificamos o contexto, o conceito, as consequências desse tema da serendipidade no processo penal e também o item, a hipótese de maior incidência prática dessa serendipidade, do encontro fortuito de provas no processo penal. Mas existem agora 3 aprofundamentos que nós precisamos fazer. Vejam que, para boa parte da doutrina, a legítima utilização da prova descoberta fortuitamente somente poderia se dar quando da presença de conexão ou continência em relação ao delito inicialmente investigado. Do contrário, a sua utilização somente poderia se dar a título de noticia criminis, ou seja, se aquele crime descoberto na interceptação, por exemplo, não tem relação de conexão com o crime inicialmente investigado, nós somente poderemos utilizar aquele elemento da interceptação como notícia criminis, não sendo ela suficiente para deflagrar o início de uma ação penal frente a determinado agente ou frente até mesmo aquele próprio agente já investigado, caso tenha sido descoberto um novo crime por ele praticado. Temos então o que a doutrina, principalmente do professor Luiz Flávio Gomes, coloca como serendipidade de primeiro grau, ou seja, a descoberta fortuita de provas quando houver conexão ou continência entre os crimes. Nesse caso, tanto para a doutrina quanto para a jurisprudência, os elementos encontrados poderão ser utilizados totalmente como prova. Já a serendipidade de segundo grau, os fatos descobertos não guardam relação de conexão ou continência com o crime inicialmente investigado, razão pela qual esses elementos de prova não poderiam ser utilizados frente ao novo crime, mas apenas como uma notícia criminis. Serendipidade de primeiro grau e serendipidade de segundo grau são temas muito específicos e que devem ser cobrados, acredito, apenas lá em uma prova oral ou em uma prova discursiva que venha tratar sobre teoria geral da prova no processo penal e que aborde especificamente a serendipidade vista, volto a dizer, como encontro fortuito de provas relacionadas a outros crimes dentro de uma investigação que inicialmente buscava X, mas que acaba encontrando Y, Z e etc. Segundo aprofundamento, pessoal, e se durante a interceptação for descoberta a prática de um crime punido com detenção? O STF, no habeas corpus 83.515, afirmou que, uma vez realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada, legal e legítima, as informações e provas coletadas dessa diligência podem sim subsidiar denúncia com base em crimes punidos com pena de detenção. Embora a interceptação seja autorizada apenas para a investigação de crimes punidos com reclusão, se no curso dessa interceptação nós descobrirmos um crime punido com detenção, é possível sim utilizarmos essa interceptação telefônica como base de prova. Entretanto, o STF exigiu de forma expressa que este crime punido com detenção tem que ser conexo ao crime originalmente investigado. Se não for conexo, a interceptação não pode ser utilizada, tá bem? Vencemos o nosso aprofundamento 1 e vencemos o nosso aprofundamento 2. Agora nós vamos ao mais importante dos aprofundamentos nesse tema da serendipidade. E se for encontrada no curso de uma interceptação telefônica, pessoal, uma pessoa que tem prerrogativa de foro. Nós sabemos que algumas autoridades, de acordo com a nossa Constituição Federal, têm aquilo que na imprensa nós ouvimos falar como foro privilegiado. E se no curso de uma determinada interceptação que vem sendo feita mediante autorização judicial lá pelo delegado William Garcês, o delegado William está fazendo uma interceptação com relação ao Davi André, pessoa que não tem foro por prerrogativa de função. Mas, durante esta interceptação, descobre-se
que há a prática de um crime sendo feita juntamente com um deputado federal ou com o senador da República. Esses, como nós sabemos, são julgados, processados com foro por prerrogativa de função, ou seja, eles têm a prerrogativa de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Havendo essa descoberta de um terceiro que tem foro por prerrogativa de função, o que deve fazer o delegado William? Como diz o Regis Pujol, tem que remeter à autoridade competente? Essa é a pergunta, pessoal, e muito cuidado com o aprofundamento e um julgamento recente do STJ. A resposta nem sempre é afirmativa. De acordo com o STJ, o magistrado deve fazer um juízo prévio sobre o cometimento ou não de infração por parte da autoridade com prerrogativa, gravada nessa interceptação. Nem todos os contatos são criminosos. Então não basta que numa daquelas conversas da interceptação telefônica eu identifique alguém com foro por prerrogativa de função para que simplesmente pegue e remeta esses autos e essa investigação para o STF ou para o STJ. É preciso uma análise, de certa forma, preliminar. Nesse particular, diz aqui, o magistrado é competente para avaliar, em um primeiro momento, se o contato mencionado reclama ou não uma persecução penal. Cuida-se do mesmo juízo que o magistrado faz quando constata qualquer outra suposta infração penal diante de seus olhos. Ou seja, antes de enviar ofício aos órgãos persecutórios, deve fazer um juízo de cometimento de infração